Olá, Paulo, seu microfone está no mudo. Paulo, boa tarde, seu microfone está no mudo. Estava no mudo ainda, obrigado, Fabi. Acabei desativando aqui no controle, mas esqueci de colocar aqui no computador. É o novo século, né, que a gente vive, é o novo normal. Pessoal, prazer ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Paulo, sejam bem-vindos a mais uma live da Bra Software. Eu faço a gestão do programa ICV aqui, que tem como objetivo criar alianças com empresas de tecnologia que utilizam o Azure, né, a cloud da Microsoft, como plataforma de desenvolvimento das suas soluções. Hoje a gente tem uma agenda super especial para uma vertical muito importante para a Bra Software, que é o setor público, e temos o prazer de contar com parceiros e fabricantes muito especiais para nós aqui, tá? Hoje a gente está com o Bruno Pavan, diretor do segmento público da Microsoft, que vai compartilhar para a gente um pouquinho da visão da Microsoft sobre o conceito de cidades inteligentes e todas as iniciativas que eles têm a respeito desse tema. Com a gente também está o Gustavo, CEO da MTM, uma empresa de tecnologia focada em desenvolvimento ágil de sistemas e aplicativos, vai compartilhar alguns cases com a gente também no setor público, e com o Christian, CEO da Camerite, uma empresa focada em soluções de vídeo monitoramento e inteligência aplicada nessa captação de gestão de imagens. Antes de passar a palavra para o Bruno, queria compartilhar com vocês alguns recados importantes, tá? Primeiro, na tela está o endereço das nossas mídias sociais. Queria convidá-los a seguir a Bra Software nas nossas mídias e ficar por dentro de toda a nossa agenda de live e todos os conteúdos que a gente tem compartilhado, tá certo? Eu vou compartilhar um link também no chat para que vocês possam ter acesso ao nosso formulário, e ali a gente tem o intuito de entender um pouquinho melhor sobre desafios que vocês têm hoje nas instituições que vocês estão liderando, e quais são as tecnologias mais aderentes que vocês estão procurando, tá certo? E também convidá-los a participar através do nosso chat com perguntas sobre o tema que a gente está apresentando para vocês, sobre o conteúdo que a gente está compartilhando com vocês. A gente separou alguns minutinhos no final da apresentação para que os nossos apresentadores possam responder a todas essas dúvidas. Tá bom? Mais uma vez, super obrigado por estarem aqui. Sem mais delongas, quero passar a palavra ao Bruno Pavan. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente nessa agenda. Obrigado por ter separado um conteúdo para a gente também. Estamos muito ansiosos para conhecer um pouco mais sobre o que a Microsoft tem feito nesse conceito de cidades inteligentes. Perfeito, Paulo, obrigado. Eu vou compartilhar aqui meu conteúdo. Peço que vocês me avisem aí quando estiverem vendo, se meu som está tudo ok. Tudo ok. Estamos vendo a apresentação já. Tudo certo. Fique Ótimo. à vontade. Seja bem-vindo. Legal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão no evento online aqui, dizer que é uma honra poder compartilhar um pouco sobre a visão de como nós, Microsoft e nossos parceiros de negócios, podemos ajudar vocês em seus desafios. Eu quero agradecer também os meus colegas que vão compartilhar aqui de suas soluções e ações, né? O Gustavo, da MTM, e o Christian, da Camerite. E, por fim, agradecer a vocês, Bra Software, por organizar esse evento de tanta qualidade. Sabemos que isso é algo raro hoje em dia, né? Então, obrigado mais uma vez. Bom, vamos lá. Acho que a ideia aqui é comentar com vocês alguns dados e projetos relacionados a oportunidades em que temos neste novo contexto, né? No qual as cidades e órgãos estão sentindo a necessidade de se adequarem às novas demandas dos cidadãos, né? Então, inicialmente, algumas informações interessantes. Pela primeira vez na história, mais de 50% da população mundial vive em áreas urbanas. E em 2025, a expectativa é que este percentual, 2025, né, a expectativa é que este percentual chegue a 60%.
Imaginem que em 2045 teremos mais 2 bilhões de pessoas vivendo em cidades urbanas, né? As cidades tomam apenas 3% da superfície da Terra, e ainda assim são responsáveis por 80% do PIB, 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono. E além disso, até o ano de 2025, que já está logo aí, né, não podemos negar, estima-se que estaremos produzindo coletivamente 175 zettabytes de dados, vindo para nós a partir dos muitos milhões de dispositivos que estão conectados à internet, né? Isso vai gerar um mercado previsto de 2 trilhões de dólares ao redor do mundo. Eu vou entrar um pouquinho mais detalhes sobre esses dados um pouquinho mais para frente, tá? E a gente entende que moradores e empresas urbanas estão adotando a inovação tecnológica mais rapidamente do que as cidades e os governos podem reagir. Isso é óbvio e nós sabemos o porquê também. Mas com a mudança digital acontecendo na hipervelocidade, os líderes urbanos, vocês, precisam agir agora para tentar diminuir essa ampliação da lacuna tecnológica que foi criada, né? E as cidades que adotam tecnologias inteligentes já estão vendo menos crime, menos congestionamento e poluição, e bem como melhorias na saúde pública, produtividade e na própria condição de vida dos cidadãos, né? Mas eu tenho uma notícia que pode ser conflitante aqui, né? Porque tornar-se uma cidade inteligente já não é mais o suficiente, especialmente se os líderes públicos, vocês, esperam desbloquear todo o valor econômico, social, ambiental e empresarial através da tecnologia, né? As cidades precisam se transformar em centros urbanos hiperconectados. E o que são esses centros urbanos hiperconectados? Acho que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido, né? Mas são aquelas cidades que usam as mais recentes tecnologias para transformar e interligar áreas chaves do seu ecossistema, de estradas a carros, edifícios a redes de energia, cidadãos a governo e as próprias cidades às cidades, né? E para isso, essa empresa, a ESI, uma empresa global de pesquisa, fez um estudo muito interessante e abrangente sobre as práticas, planos e resultados do desempenho das cidades que já estão nesse caminho do hiperconectado, né? E como parte dessa pesquisa, foram coletados dados de benchmark de 100 cidades. Foram realizadas entrevistas muito aprofundadas com líderes dessas cidades e informações valiosas ali foram identificadas. Eu vou trazer aqui um pouquinho dessas informações, né? Como vocês podem ver, esse estudo verificou que essas 100 cidades relataram que irão investir 141 bilhões de dólares em projetos hiperconectados. Isso equivale a um investimento médio de 1.220 dólares por cidadão. E mais, estima-se que cidades inteligentes investirão 1,2 trilhão de dólares. E com base nos resultados da pesquisa, estima-se que os investimentos globais aumentem 14% já nesse próximo ano. E os implementadores que já estão nessa fase hiperconectada dessas soluções vão aumentar em 21% seus investimentos nestas soluções, né? E mais alguns dados interessantes. Globalmente, este investimento de 1,2 trilhão que eu comentei renderá, segundo o estudo, um retorno de 40 bilhões para essas cidades e o impacto pode chegar até 60 bilhões se todas as cidades forem capazes de se tornar realmente líderes hiperconectados, né? E o estudo também constatou que 38% das cidades que implementam soluções de mobilidade inteligente tiveram um aumento da satisfação dos seus cidadãos.
e 32% estão melhorando a produtividade e os prazos de entrega para os seus negócios, né? E da mesma forma, 45% das cidades que implementam iniciativas ambientais e energéticas inteligentes estão melhorando a saúde dos cidadãos, e 44% estão reduzindo a poluição e 43% estão estabilizando os preços de energia, o que resulta, obviamente, em vários benefícios para todos os moradores da cidade, né? Seguindo adiante aqui, acho que o que mais a gente está vendo hoje em dia é que a tecnologia permitiu que toda uma geração, essa nova geração, crescesse como participantes ativos no mundo ao seu redor, né? Capazes de criar e interagir com conteúdos a qualquer hora, em qualquer lugar, em vez de apenas serem receptores passivos de conteúdo uma hora alocada por dia, por exemplo, né? E a tecnologia nos trouxe para um novo paradigma centrado em experiências mais personalizadas. Acho que esse é o primeiro desafio, né? E como resultado, as expectativas dos cidadãos sobre as cidades e os governos locais também estão mudando, né? Os cidadãos esperam que seus governos se adaptem às formas pelas quais as empresas interagem com eles, né? Como, por exemplo, bancos online, compras online e as famosas redes sociais aí, né? E esses cidadãos esperam poder acessar esses serviços de uma forma rápida, eficiente, em qualquer lugar que seja conveniente para eles, né? Acho que isso não é uma novidade aqui para os senhores e senhoras, né? Mas outro dado impressionante do IDC é que até 2025, cada pessoa conectada no mundo, que em 2025 será cerca de 75% da população total, terão 4.900 engajamentos de dados digitais por dia. Isso é uma loucura, né? Cerca de uma vez a cada 18 segundos. Isso realmente é algo impressionante, né? E, portanto, como o slide aqui diz, né, as expectativas dos cidadãos e a demanda de acesso digital exigem que as cidades e os governos locais se adaptem, né? Mas sabemos que atender essas demandas de hoje não é tarefa fácil. Nós não somos aqui loucos de dizer que isso é uma tarefa simples, né? Mas nós identificamos ao redor do mundo pontos semelhantes que nossos clientes têm nos relatado. E acredito que esses fatores são comuns aqui para vocês também, né? Muito na incapacidade de responder aos cidadãos de forma rápida e fácil, com múltiplos métodos de comunicação, incluindo canais online, redes sociais. Um segundo ponto, uma dificuldade em encontrar novas formas de promover transparência, diálogo e melhorar a própria imagem pública, né, da cidade, do governo ou do órgão, e manter também a segurança e a privacidade dos dados. Sabemos que isso pode ser complexo e eu sei que muitos de vocês já estão trabalhando nesse sentido também, né? E por fim, a expectativa por esses serviços cresce exponencialmente, mas o orçamento financeiro, todos nós sabemos que não, né? E acredito que não seja novidade aqui que esses dados estão no centro, né, de toda essa oportunidade. Esses dados têm valor, muito valor, mas somente se nós pudermos analisá-los com responsabilidade para produzir novos insights sobre o desempenho de nossos sistemas urbanos é que teremos sucesso, né? E com as informações certas, vocês podem oferecer melhores serviços e transformar suas cidades, os seus órgãos nesse sentido, né? Mas como vocês podem ver nesse slide, todo que se mexe, né, todo bonito, existem centenas de serviços e soluções que a Microsoft e seus parceiros conseguem auxiliar nessa jornada. A ideia não é que nós entremos aqui para explicar cada um deles, mas aqui realmente o objetivo é que
a MTM e a Cameriti falem um pouco mais sobre essas soluções, né, e detalhem isso. Mas só para dar um pouco mais de musculatura antes da apresentação deles, eu reforço aqui alguns pontos. A Microsoft atua com o governo há mais de 40 anos. Nós nos dedicamos muito a essa indústria, né? E entendemos que isso realmente pode ajudar a melhorar a vida das pessoas através das nossas soluções. Isso é algo muito satisfatório que eu sei que vocês também sentem aqui, né? E tocamos mais de 16 mil comunidades ao redor do mundo e juntos abrimos milhares de nuvens nos últimos anos, né? E nós somos o único provedor de nuvem que tem um programa de parceiros realmente maduro, né? Na verdade, o maior ecossistema de parceiros do mercado, com mais de 200 mil parceiros ao redor do mundo. Isso é mais, só para vocês terem ideia, do que nossos principais concorrentes em nuvem combinados, tá? E esses parceiros, como a MTM e a Cameriti, eles estão preparados para trabalhar com organizações governamentais de todos os tamanhos, e, obviamente, a própria Brasoftware, né? E, seguindo aqui no slide, temos também um compromisso com confiança e segurança. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido palestras e comentários do nosso CEO, Satya Nadella, onde ele sempre reforça esse compromisso com confiança e segurança, né? E investimos $1 bilhão anualmente em segurança, e nosso Centro de Operações de Defesa Cibernética reúne especialistas para ajudar a proteger, detectar e responder 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todas as ameaças de segurança, né, em tempo real. E nos preocupamos também com a conformidade legal de cada localidade. Acho que esse é um ponto fundamental. A Microsoft é o provedor de nuvem mais abrangente em ofertas de conformidade do que qualquer provedor de serviços em nuvem. Então, temos mais certificações do que qualquer um no mercado, né? E, pois a gente sabe que essas são preocupações fundamentais para cada cliente, para cada vertical dentro de setor público, né? E investimos também cerca de 16,9 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, e só para vocês terem ideia, né, nos últimos anos, investimos 15 bilhões em infraestrutura em nuvem e mais de 1 milhão de servidores físicos em 54 regiões globais, né? E creio que o mais importante é que a Microsoft não está monetizando os dados, né, os dados dos cidadãos ou os dados dos nossos clientes, né? E para isso estamos focando nos pontos de dor mais urgentes, né, para os governos e procurando maneiras de ajudá-los a resolvê-los, né? E por isso a importância, de novo, dos nossos parceiros, né, estarem trabalhando com vocês, e tenho certeza que com a Microsoft e nossos parceiros podemos oferecer soluções inovadoras para esses desafios mais urgentes, né? E é esse o objetivo aqui, que vocês conheçam esses exemplos agora, né, da MTM e da Cameriti, que já entregam essas soluções em alguns dos nossos clientes de forma brilhante. Eu acredito que vocês aí vão se surpreender, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer essas soluções. E deixo aqui o meu agradecimento, justamente para caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dúvida, me perguntem, eu estarei aqui no final também para ajudar a responder as dúvidas de vocês e trazer talvez um pouquinho mais detalhes, né, no final aqui desse evento, tá bom? Quero agradecer, obrigado novamente e devolvo a palavra aí à Brasoftware. Muito obrigado, Bruno. Realmente, conteúdo ímpar que você trouxe para a gente e saber que desses tantos parceiros que a Microsoft tem, né? Hoje a gente está reunido aqui para falar com vocês, é um motivo de bastante honra e bastante orgulho para a gente. Obrigado mesmo pela presença e pelo conteúdo. Vou passar a palavra então para o Gustavo também, da MTM, vai trazer alguns cases para a gente, né, Gustavo? MTM, parceiro de longa data da Brasoftware, que a gente tem muito prazer em trabalhar em conjunto. A gente já está vendo sua tela aqui. Gustavo,
só que a gente tá vendo a gente não tá vendo no modelo de apresentação. A gente tá vendo. Esperando. Pronto. Boa. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Prazer tê-lo conosco. Fique à vontade aí para trazer os cases e as soluções da MTM. Vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite, a parceria da Braz Software, né? Vocês sempre muito parceiros. O Bruno também, a Microsoft, enfim, o prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos lá, gente. Como a gente tem um tempo curto e quer abrir para perguntas, vamos direto ao assunto aqui, tá? Eu acho que ninguém aqui tem mais dúvidas sobre a importância de transformação digital, né? Transformação digital, ainda mais com o Covid-19, ganhou espaço de vez, vai ser o foco dos principais investimentos de TI nos próximos anos. 1,3 trilhões já após impacto de dólares, já após impacto em 2020, e isso vai continuar, né? Ao ponto da IDC dizer que em 2023 a gente atinge a supremacia digital, que eles chamam de economia, metade da economia mundial será digital. Isso é brutal. Se vocês estão acompanhando o Pix, mas o principal registro de chaves do Pix foi o Nubank, um banco digital, né? Mercado Pago, enfim, são sistemas digitais, são pessoas que estão migrando completamente, saindo do tradicional. Obviamente, migrar para aplicar a transformação digital em operações, ainda mais de governo, é muito complexo, né? Porque você trata com uma gama um universo muito grande de perfis de pessoas, de indivíduos, de rendas diferentes, de classes sociais diferentes. E, obviamente, mas o risco maior e o problema maior, e que a gente tem vivido isso e acompanhado isso muito de perto, já há mais de 10 anos que a MTM tem, é a dificuldade da TI de acompanhar o passo. Eu imagino que muitos daqui vêm de departamentos de TI, e a verdade é que as TIs corporativas e as TIs de organizações públicas também, a gente perdeu espaço para a consumerização. O consumidor virou protagonista na adoção de tecnologia e tem empurrado, né, a adoção de tecnologia. E aí, 2 pontos que eu quero destacar aqui é que a gente fez um levantamento junto a clientes e área fim e área de TI, área de negócio, e a gente acontece muito da própria área fim desenvolver os seus próprios sistemas ou contratar, já sem a TI, isso com LGPD, então vai ficar muito mais difícil. E basta dizer que a expectativa em 2024 é um déficit de 290 mil profissionais de TI. Isso já é difícil hoje, todo mundo aqui fica correndo para contratar desenvolvedor, imagine no futuro, né? Então, com toda essa demanda de transformação digital. A solução que a gente quer apresentar aqui é na linha de plataforma no-code ou low-code, tá? O que é uma plataforma no-code ou low-code? É uma plataforma que ela já traz uma série de funcionalidades prontas e facilita a construção de soluções, tá? Alguns pontos importantes é que no low-code não é o que eu chamo de bala de prata. Não quer dizer que low-code vai resolver todas as soluções. Então, tanto que eu deixo isso muito claro. Os serviços que um departamento de TI presta para as áreas de negócios são inúmeros. O que a gente está propondo aqui, a nossa defesa, é que existe um espaço enorme dentro de soluções que a área de negócio demanda, as secretarias demandam, os órgãos demandam, que podem ser atendidas rapidamente pelas áreas de TI ou até mesmo pelas próprias áreas de negócio operando e desenvolvendo. A expectativa é que esse mercado de low-code, que a gente chama de plataforma de baixa codificação, ela cresça de 3,8 bilhões de dólares em 2017 para 46 bilhões de dólares em 2026, tá? Exatamente para suprir aquelas carências que a gente viu. Na MTM, a gente oferece um dos nossos produtos, é exatamente uma plataforma low-code. O nosso foco tem plataforma low-code de todos os tipos, plataforma low-code para melhorar o fluxo, um workflow de aprovação de determinados fluxos na empresa, enfim. O nosso foco é muito front-end, disponibilizando funcionalidades para interagir com esses front-ends. Então, hoje a gente pode entregar rapidamente via uma única programação mobile, nativo, Android e iOS, web e, inclusive, totem também, tá? E aí, quando a gente fala de low-code, é isso. O que é que caracteriza uma low-code? É a capacidade de a gente rapidamente, numa aplicação que a gente já gera com muita rapidez, já tem uma série de funcionalidades que é muito comum a todos os sistemas. Então, se você pensar no aplicativo móvel, basicamente todos os aplicativos vão querer acessar algum tipo de informação. Então, por que a gente não cria uma engrenagem que a gente consiga rapidamente configurar essas integrações e a disponibilização?
A maioria vai ter uma gestão de usuário, seja um cadastro integrado ao back-end. Fluxos de atendimento, eu quero solicitar, eu quero fazer um registro de alguma ocorrência, enfim. Eu quero receber mensagens, eu quero receber um push, eu quero avisar ao cidadão que vai faltar água na região dele. Ou eu quero fazer uma pesquisa, saber como é que foi um atendimento na clínica. Ou seja, é você pegar e combinar funcionalidades nativas, já praticamente prontas, para criar os fluxos e efetivamente realizar a transformação digital. Tá? Essa plataforma hoje já é usada em vários... É uma plataforma relativamente nova, é de 2017 essa plataforma, a gente já utiliza muito no setor de saúde. Na área de governo, a gente fechou recentemente um contrato com o Niterói, tem sido um sucesso, eu vou falar desse case. Empresa de saneamento, a Embasa, toda a agência virtual da Embasa, nós operamos. Nós não apenas desenvolvemos o front-end usando essa plataforma, mas a gente transaciona via nuvem. E empresas de software hoje usam essa plataforma para desenvolver suas apps. Tá? Essa plataforma ela é toda orientada à nuvem, mas pode ser on-premises também. Então, por exemplo, o contrato de Niterói fica numa nuvem Azure dedicada e toda a transação... e lembre que eu trago muito o papel da TI, a gente é muito parceiro das TIs, a gente trabalha muito, essas aplicações, os front-ends que nós geramos, elas interagem com o back-end via uma visão centralizada, certo? O objetivo aqui é exatamente centralizar e dar mais autonomia à TI. Então, por exemplo, no Niterói, hoje a gente deve ter umas 7 aplicações rodando. Todo o tráfego dessas aplicações, independente dos sistemas de trás que trabalham, ele passa por um ambiente centralizado. Então, eu tenho um barramento de serviço que tem a fazenda, a saúde, não tem problema. Isso aqui vai ficar protegido e a gente vai estar transacionando por aqui, certo? E aqui a gente centraliza segurança, PINE certificado para garantir ataque de man in the middle, enfim. Eu queria contextualizar um pouquinho o que é essa plataforma low-code. Então, só vou abrir aqui rapidamente um aplicativo. Cadê aqui? Só para contextualizar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele perdeu o... Mas, basicamente, essa plataforma, ela funciona... Deixa eu abrir aqui, peraí. Perdeu aqui a configuração, ela funciona, ela tem todo um ambiente de gestão dessa aplicação, então não é só o front-end, no qual eu desenvolvo e eu entrego essa aplicação, mas é também todo um back-end para eu conseguir gerir essa aplicação. Então eu consigo efetivamente acessar determinados aspectos dessa aplicação, ver quem são os usuários cadastrados e oferecer serviços. Então, por exemplo, aqui eu tenho todo um ambiente, essa é uma aplicação, essas aplicações elas são bem interessantes porque eu tenho um conceito de criar, a gente tem um conceito de criar apps dentro de uma app. Então, por exemplo, eu gero um aplicativo, a gente tem um para a área de saúde, por exemplo, onde o médico baixa um aplicativo, mas ele pode abrir vários hospitais. Eu vou aqui no Hospital da Bena, eu vou aqui, por exemplo, no Hospital das Américas, enfim. E cada ambiente desse é gerido individualmente nesse ambiente de retaguarda. Isso dá muito mais liberdade, isso dá muito mais controle. E um exemplo que eu quero mostrar é uma aplicação aqui, muito rápida, onde, por exemplo, rapidamente eu posso criar, imagine para um profissional de saúde, uma prefeitura que precisa botar algum módulo para o médico fazer registro de atendimento, usando as planilhas do SUS. Eu chego aqui, por exemplo, se você olhar aqui na aplicação, eu tenho aqui um registro de atendimento individual, eu abro, você vai ver que eu tenho aqui todo o formulário do SUS, que preconiza com leitor de código de barra, com seleção múltipla, seleção simples, enfim. Eu preencho essas informações. Esse formulário que vocês estão vendo aqui, ele é um formulário montado drag and drop. Isso é um low code. Eu rapidamente venho, crio esse formulário e disponibilizo na aplicação. Se eu alterar esse formulário vai direto para o aplicativo. Eu crio um workflow de atendimento. Eu tenho uma área aqui onde eu configuro esse workflow com notificação push, com disparo de pesquisa, com uma série de funcionalidades, tá? E, obviamente, eu dou, inclusive, uma área onde o registro desse atendimento, ele está aqui no back-end. Então, eu posso chegar aqui e, eu acho que eu devo ter perdido minha seção aqui, mas eu posso chegar e aqui vai aparecer todos os atendimentos. Ou, como eu mostrei naquele diagrama anterior aqui, eu consigo jogar isso, por exemplo, num prontuário eletrônico. Então, a entrega de valor, onde é que está o projeto aqui? Criar o formulário é muito fácil, eu só preciso criar o web service para fazer a integração. Né? Eu estava falando aqui, acabou de chegar em Suzano, nossa equipe deve estar testando, solicitação e análise, isso alguém fez uma solicitação de agendamento no município de Suzano. Isso é o pessoal testando as integrações.
Tá? Então, o que é que isso representa em termos de custo? Né? Hoje, e a gente desenvolveu muito projeto nativo, e aí o que é que isso representou? Um projeto típico nosso, consideravam sete pessoas, né? 7 desenvolvedores, coordenadores, gestores, enfim, se a gente trabalhar com aplicação nativa, que é o que a nossa plataforma trabalha. Enquanto que, num ambiente MobileX, a gente tem uma redução de custo de praticamente 60% no custo de um projeto. Tá? Aqui eu descrevo um pouco, você está falando de um projeto de 1.880 horas, eu estou botando 3 meses de projeto aqui, tá? Isso sem considerar a construção de todo esse ambiente de administração por trás, e em contrapartida a gente está falando de 880 horas. Tá? Então, como é que os nossos clientes estão usando essas aplicações mais voltadas ao ambiente, ao ambiente público? Né? Em Suzano, a gente foi contratado, tinha um OS que operava em Suzano tinha uma demanda muito grande de melhorar o processo. Eles tinham um problema, que era o seguinte, a gente sentou para conversar e o prefeito falou, cara, eu tenho que acabar com fila nas unidades de saúde. Eu quero reduzir, a pessoa tem que ir até a clínica para agendar uma consulta para voltar daqui a 30 dias. Não fazia o menor sentido. Então eu falei, vamos botar um front-end para o cidadão de Suzano agendar e botar outros serviços. Só que tinha um desafio, eles estavam em processo de mudança do prontuário eletrônico lá. Então, o que foi que a gente fez? Vamos começar para já oferecer, vamos dar a possibilidade da pessoa solicitar um agendamento. Se o problema é a pessoa se deslocar até a clínica, vamos fazer logo um formulário rapidamente. Em 15 dias, a gente tinha a aplicação compilada, a aplicação com todos os formulários desenvolvidos, web a gente botou agora, mas toda a parte mobile. Então, o formulário a gente simplesmente fechou com a área de negócio como seria, e nós criamos um fluxo de pré-agendamento, onde a pessoa solicitava. Houve muita dúvida, inclusive o próprio prefeito, o Rodrigo, mencionou, cara, será que vão usar isso? Será que vai ter demanda? Eu falei, vamos pensar de forma... Não vamos ter a referência, o ideal, vamos ter a referência do que o cidadão vive hoje. O cidadão vive hoje, ele tem que ir até a clínica. E a gente fez o seguinte, a gente criou um projeto piloto, 30%, a gente pediu o seguinte, 30% da agenda da clínica vai ser para o canal digital. E aí vamos ver como é que o cliente responde, como é que o cidadão responde. Nós tivemos clínica que 70% do agendamento estava sendo feito via canal mobile. E o paciente tinha uma aprovação de 82%. Enquanto que o no-show, né, ou a falta das pessoas na consulta, que geralmente é 30%, via o canal tradicional era de 30%, nas pessoas que agendavam pelo aplicativo era 18%, sendo que a gente não estava mandando lembrete ainda, tá? Então, os resultados foram muito positivos. Deixa eu botar em silencioso aqui no celular. Falando de Niterói, Niterói é um caso muito legal, porque Niterói se preparou muito, Niterói é uma das principais cidades dentro do contexto da digital do Brasil, né? O prefeito ele é um entusiasta de tecnologia e, obviamente, ele veio com existia uma demanda do CEPLAG para o CEPLAG de criar infraestrutura e se preparar para o processo de transformação digital da cidade. Então, o CEPLAG, muito antes do Covid, abriu um processo para contratação de uma plataforma low-code e já tinha lá um contrato, inclusive, com a Bright Software de nuvem, né? Já tinha o Azure lá, que eles já usavam. Mas o CEPLAG entendia o seguinte, eu tenho demanda vindo de todos os lados de tech de solução e eu preciso dar vazão a essas demandas. Eu preciso desenvolver rapidamente, mas de forma segura e com governança. Não dá para eu estar usando soluções abertas de formulário, de registros, porque Deus sabe onde esses dados vão parar. Né? Então, eles queriam ter governança, queriam ter controle, mas queriam dar uma certa liberdade para as secretarias e os órgãos. E aí, o que aconteceu? Veio o Covid, passou por cima de tudo, e aí o que era o foco inicialmente de oferecer serviços para o cidadão, que seria um portal do cidadão e outros serviços, virou inicialmente os projetos para atender o Covid-19. Então veio muito a calhar. Niterói já tinha se preparado e acabou conciliando. O que aconteceu? A gente tinha 2 grandes demandas. O primeiro é de uma solução para se relacionar com o cidadão, e a gente tinha também uma demanda para atender aos programas, porque eles abriram muito programa de incentivo, só que eles precisavam ter governança, a pessoa submete, é avaliado pela Secretaria da Fazenda, tem todo um workflow. Eu queria deixar claro que tudo que eu estou falando aqui já é público, já foi anunciado e já está disponível, tá? Não tem nada, eu não estou trazendo nenhuma informação confidencial de cliente. Então, o que foi que a gente fez? Nosso contrato contempla horas de desenvolvimento também, nós desenvolvemos
aqui 2 aplicações inicialmente, uma focada em mobile e web, que era basicamente para disponibilizar serviços ao cidadão. Isso foi bem interessante porque a gente colocou formulário de auto-monitoramento, onde o cidadão poderia rapidamente se registrar para que a equipe da Secretaria de Saúde começasse a acompanhar. Inclusive, eles fazem telemonitoramento, então a pessoa se registra, se ela entender que, por exemplo, deu um fique atento ou preciso de ajuda, ele pode entrar no novo formulário e esse formulário ele cai num sistema para os médicos da Secretaria de Saúde, uma organização foi contratada para gerenciar essa demanda. E aí, Niterói tem um caso muito legal também, que a gente criou um aplicativo padrão da prefeitura, esse é para uso mais interno, que ele visa disponibilizar uma série de apps internas para os vários órgãos. Então, por exemplo, eles estão disponibilizando aqui a ideia é ter não só um de ecoeficiência, que eu vou mostrar, que é para monitorar o consumo de água, isso aqui já foi, inclusive, algo de reportagem, mas, obviamente, eles podem adicionar uma série de outras aplicações, como já tem algumas sendo desenvolvidas, mas essas eu não posso anunciar. Então, aqui, obviamente, é toda uma aplicação. Isso reduz muito, gente, o custo total de propriedade. Porque por que eu vou ter 50 apps se eu posso ter uma e está tudo embarcado aqui, nessa única app, para operação interna, certo? Então, é isso que a gente busca promover. Mas não foi só isso. Eles começaram a lançar programas, empresa cidadã para apoiar as empresas, motorista de aplicativo, o Supera Mais, já tinha um programa que eles tinham, o Aldir Blank. A gente montou uma série de aplicações, esses eram mais foco web, aonde as pessoas iam solicitando os serviços e o que era importante, tinha todo o sistema de retaguarda para cada órgão que atende a essas demandas responderem. Não é zero codificação, porque a informação, por exemplo, do motorista de aplicativo tinha uma integração com os aplicativos, 99, o Uber, eles mandavam algumas informações, tá? Mas para esses programas, a gente foi muito rápido, porque eu tinha projetos aqui que eu entreguei em 10 dias, para vocês terem ideia. Tá? A média aqui tem sido 30 dias um projeto. Mas eu tive projetos que eu entreguei em 10 dias. Então, por exemplo, a gente desenvolvia os portais, tentava seguir o mesmo padrão, só que não era só o portal. Era desenvolver ou configurar o sistema de retaguarda, aonde, por exemplo, a empresa cidadã, você mandava informação e a Cefaz respondia e via toda a informação, inclusive atualizava o status e a pessoa podia estar acompanhando por e-mail nesse caso, tá? Os resultados, obviamente, inclusive a gente foi um dos poucos contratos que foi assim renovado integralmente em Niterói. A gente já está em processo de renovação do contrato, que é um contrato anual. Dada a vazão de projetos, o custo-benefício foi muito alto. O CEPLAG teve uma gestão centralizada desses sistemas. Foi muito interessante. Tem um sistema que a gente está construindo que o órgão ele pegou e falou, gente, mas quanto é que vai me custar? O CEPLAG falou, não, está tudo contratado já. A gente só quer te entregar o sistema, qual é a sua demanda de sistema que a gente vai desenvolver para vocês. E, obviamente, o CEPLAG retomou aquela posição de líder no processo de transformação digital, mas não querendo absorver tudo, trabalhando junto com a secretaria. Eu tenho pouco tempo, vou falar rapidamente. A gente tem um case da agência virtual da Embasa. Recentemente, com o Covid, a Embasa teve que botar 7 novos serviços, mudar layout, fazer uma série de coisas na agência virtual. A gente fez todas essas mudanças sem precisar. Eu não publiquei nenhum aplicativo novo, para você ter uma ideia. Em 2 semanas estava tudo publicado. Hoje a gente transaciona mais de 50 milhões de requisições. Só de atendimentos que chegam na nossa plataforma, são mais de 30 mil atendimentos, com usuários recebendo respostas. A Sabesp, em 2016, se eu não me engano, 2017, na primeira versão dessa plataforma, teve o problema da crise hídrica em São Paulo, estava faltando água. E aí a Sabesp tinha uma série de canais para reportar vazamento de água. Tinha o call center, enquanto as pessoas preferiam reportar na rede social. Então, você ligava para o SPTV, você fazia tudo, o pessoal só não ligava para a Sabesp. A Sabesp faltava um canal. A TI falou e disse, olha, eu não consigo criar um aplicativo para vocês agora, a gente está implantando um novo sistema comercial, acho que era o SAP, não tem condições de fazer isso agora. A Sabesp abriu uma licitação, a gente ganhou, e em 15 dias o aplicativo para reporte de vazamento de água estava montado, esse aplicativo estava montado e, obviamente, disponibilizado para o cidadão em 30 dias para treinamento. Tá?
A gente conseguiu reduzir o custo operacional em 78%, porque um custo de ligação 7,50 versus 1,62, reduziu o tempo de atendimento de vazamento de água e reduziu o tempo de atendimento de serviço de esgoto, tá? Em 33%. Obviamente, a gente é muito focado em resultado. Tá? Eu acho que eu cheguei no tempo certinho aqui. Tá? É isso, Paulo? Exatamente. Então pronto. Ponto para mim aí. Tá? Super pontual. Não, Gustavo, muito obrigado pela apresentação. Acho que uma das coisas que encantam a gente na solução da MTM é essa capacidade de integração e implementação muito rápida e muito ágil, né? E como você falou, essa possibilidade de atualização em tempo real que o cidadão enxerga quase que no mesmo momento, né? Então, isso é super importante e é isso que a gente vê muito valor na solução da MTM. Obrigado pelos cases. Obrigado a você. O foco não pode ser tecnologia, o foco tem que ser negócio. É isso o objetivo. A solução. Obrigado. Exato. Imagina, obrigado. Sei que você vai ficar com a gente aqui até o final para esclarecer mais algumas dúvidas que o pessoal tiver, mas eu quero agora chamar o Christian. O Christian tá aqui com a gente. Ele apareceu aqui na tela, mas acho que ele teve algum problema de conexão. Consegue ouvir a gente, Christian? Paulo, o Christian deve ter tido um probleminha aqui. Vamos aguardar um segundo para ver se a gente consegue restabelecer o contato com ele. Perfeito, Fabi. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, então, queria que vocês, se puderem compartilhar mais uma vez os links que a gente tem para as nossas redes sociais, se vocês puderem deixar na tela para a gente, eu agradeço. Aproveitar, então, perguntar também algumas coisas para o Gustavo, umas coisas que a gente deixaria no final da apresentação, acho que a gente já pode adiantar também. E, novamente, pessoal, eu publiquei aqui no chat o nosso forms, nosso formulário, para que vocês possam trazer algumas dúvidas. Utilizem esse chat aqui também para mandar e enviar as suas questões, que a gente vai abordá-las, tá bom? Gustavo, você falou sobre a implementação rápida, né, da solução. O tempo médio é mais ou menos de quantos dias para uma implementação da solução de vocês? Qual que é o tempo médio que vocês têm utilizado para fazer uma implementação de sistema? Olha, o Christian voltou, acho que é o Christian, ele voltou. Se quiser começar, a gente leva para o final essa pergunta, para ele não se atrasar. Vamos deixar para o final. Pode ser, vamos deixar para o final, então. Guarda essa pergunta aí. Eu acho que, se quiser responder já, eu estou com um probleminha aqui para compartilhar minha tela. É por isso que eu caí e voltei. A gente está vendo sua tela já. Está vendo a tela já. Já tá vendo? Faça a sua apresentação para a gente fazer com calma e depois eu respondo. Estão vendo aí? Estamos vendo. Beleza. Tudo bem, Christian? Seja bem-vindo. A Camerite tem uma solução para vídeo monitoramento. Quero agradecer a sua participação, Christian. Christian, que é o CEO da Camerite. Fica à vontade aí para apresentar as soluções e no final a gente traz todas as perguntas e respostas que o pessoal mandar para a gente. Fica à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela agenda. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui, bem breve, para a gente tentar aproveitar melhor o tempo nas perguntas e na troca de experiência, tá bom? Bom, vamos lá, então. Camerite é uma startup de SaaS. Nosso negócio começou em 2012. Nós viemos do mercado de internet, né, de conectividade e volume de acesso na internet. Então, lá em 2012, nós colocamos 15 câmeras aqui em Joinville e criamos um site para transmitir essas câmeras ao vivo na internet. Tá? Depois de 2 semanas do site no ar, a gente teve muito acesso, acabamos captando investimento, na época, na casa de $1 milhão, e escalamos esse modelo para o Brasil inteiro. Então, nosso modelo era colocar câmeras ao vivo na internet, trazer audiência e tentar monetizar essa audiência com publicidade. Tá? O que a gente percebeu? A gente aprendeu muito, né, nessa trajetória, né? A gente movimentava mais de 30 milhões de acessos por mês,
mas no fim do dia a gente não conseguiu monetizar. Nós achávamos que era fácil monetizar esses acessos, né, essa venda de publicidade, mas é um mercado completamente dominado aí por Google, Facebook, YouTube. No meio do caminho a gente aprendeu muito, né? Então, quando nós tínhamos 1000 e poucas câmeras no Brasil, quase todo dia nós recebíamos uma série de e-mails pedindo algum tipo de ajuda, né? Pessoas pedindo ajuda, olha, roubaram meu carro, teve um homicídio no meu bairro, polícia civil, polícia militar, o próprio cidadão. E teve um caso emblemático para nós, que foi a queda da Arena Corinthians, né? No meio da nossa caminhada, nós percebemos que colocar câmera na frente de estádio de futebol dava muita audiência, né? Então nós colocamos câmeras em praticamente todos os estádios de futebol do Brasil. E quando a Arena Corinthians caiu, o pessoal do Fantástico, na época a empresa era bem pequena, nós tínhamos 6, 7 pessoas na empresa. O pessoal do Fantástico entrou em contato com a gente e falou, olha, eu quero a imagem de vocês, a gente vai usar no jornal e vocês são a única empresa que tem essa filmagem. E nós não gravávamos esse vídeo, né? Nós simplesmente transmitíamos essa imagem ao vivo na internet, mas nós não fazíamos gravação. E a pessoa do jornal não acreditou, falou, olha, mas é a Globo, o Bial, né? Falei, olha, você não está entendendo, a gente realmente não grava essas imagens, né? Só que isso acabou despertando, né, um interesse nosso e em se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A empresa não estava indo muito bem no quesito de monetização, né, ou seja, de ganhar dinheiro com isso, e a gente começou a estudar como que era esse mercado no Brasil, né, como que as empresas estavam fazendo, como que o governo estava contratando, como que os municípios estavam querendo transformar as cidades em cidades monitoradas, e a gente percebeu que tinha muito desafio. O modelo tecnológico que é usado ainda hoje em muitas cidades é um modelo onde se investe em infraestrutura, se fibra uma cidade inteira, um custo extremamente elevado para você normalmente colocar um volume muito pequeno de câmeras, né? Então, na época, nós decidimos gravar essas 1000 câmeras que nós tínhamos, né, que eram proprietárias. Nós também não conseguimos achar nenhum parceiro, né, que conseguisse fazer essa gravação. Nós ainda estávamos focados no modelo de monetização com publicidade e crescimento de audiência. Nós acabamos desenvolvendo uma solução própria para poder fazer isso. E aí a gente acabou descobrindo um mercado aí onde a Camerite atua hoje, né, com uma visão muito mais escalável do vídeo monitoramento, que é o que nós acreditamos, e com um olhar mais global, ou seja, não adianta eu colocar 1000 câmeras na cidade de São Paulo, eu preciso ter um volume de câmera por habitante muito, muito grande, para que realmente eu tenha uma cidade monitorada e que realmente eu consiga entregar valor para a sociedade, né? Então, aqui é só um pouquinho da diferença, né, da solução na nuvem e da solução Camerite. Então, tem uma série de vantagens, principalmente no que diz respeito à escala, né? E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês de aplicações em cidades que já estão operando, né? Hoje, basicamente, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da plataforma, mas basicamente a gente faz uma integração pública e privada, onde o público acaba contratando algumas câmeras, como vocês estão vendo aqui, mas tem muita câmera que vem do ambiente privado. Então, por exemplo, toda loja, a maioria dos comércios, eles têm uma câmera apontada para a rua, né? E a gente consegue facilmente conectar essas câmeras na nossa plataforma e gravar essas câmeras 7, 30 dias na nuvem e deixar disponível, por exemplo, uma central operacional, né, o que reduz o custo do município. Ele não precisa implementar essa câmera e ele aumenta o poder da malha, né. Esse aqui é um resultado de Palotina. Hoje Palotina tem uma câmera para cada 60 habitantes. Esse é um projeto bem bacana, onde teve apoio do privado muito forte na cidade. O privado, no fim do dia, o ambiente privado, né, das empresas, ele acaba sofrendo muito com roubo, furto, uma série de problemas de segurança pública. Então, normalmente são
são empresas que estão focadas, né, e querendo ajudar. Então, Palotina, para vocês terem uma ideia, depois de implementado a nossa solução, reduziu em 80% o índice de roubo e furto na cidade. O que na prática começa a acontecer, né? O bandido ele acaba sendo preso, né? Porque você consegue determinar onde ele foi parar. Então, por isso que a gente fala hoje de ter uma visão mais global no que diz respeito à segurança pública, né? É muito mais barato, é muito mais eficiente eu proteger o bairro onde eu moro do que proteger a minha casa, né? Ou o meu comércio. É isso que a gente tenta, que a gente tem tentado levar de novidade com ferramenta em conjunto com a Microsoft, né? Que todas as imagens são salvas na nuvem na Microsoft para a comunidade. Né? Então, eu contribuo para o bem maior e não para o meu comércio, o que já foi visto aí há dezenas de anos que é ineficiente, porque na prática o cara entra de capacete ou entra de máscara, comete o crime, sobe na moto dele e vai embora. Então, em Palotina, esses criminosos acabaram sendo presos e você acaba gerando uma sensação na cidade muito bacana no que diz respeito à segurança pública. São Gabriel, mesma coisa, também teve resultados lá extremamente expressivos no que diz respeito à segurança pública, né? São cidades pequenas, cidades com 30 mil, 40 mil, 60 mil habitantes, que normalmente também são cidades esquecidas, né, do ponto de vista de gestão pública, são cidades que têm menor acesso a recurso, né. Aqui tem um caso também que foi muito importante para a Camerite, que foi o caso de São Paulo. São Paulo, nós tínhamos um desafio lá de escala, né, e de custo, né. São Paulo, para vocês terem uma ideia, tinha 65 câmeras na guarda municipal, a um custo de aproximadamente 350 mil reais por mês. Hoje, São Paulo deve estar próximo de 4 mil câmeras a um custo zero, todas integradas na nossa plataforma. Então, é isso que eu tinha para trazer aqui. Eu vou ver se vocês estão vendo a minha tela ainda? Estamos vendo, Cristiano, perfeito. Agora, acho que... para mim não está aparecendo agora, acho que você parou de compartilhar, né? Deixa eu compartilhar meu browser aqui, então. Que eu vou passar um pouquinho pela plataforma, que eu acho que a gente tem um tempo, né? Legal, legal. Tem mais alguns minutinhos, sim. Legal. Excelente. Todos estão vendo aí, né? Sim, agora estamos vendo bem. Então, aqui é um pouco da nossa plataforma. Vocês podem ver que esse é um exemplo de uma cidade, né? Ela está praticamente coberta com câmeras, todas com acesso ao vivo e com retorno aqui, né? Facilmente, se eu quiser voltar nessa imagem, aqui eu estou vendo ela ao vivo. Se eu quiser voltar nessa imagem hoje meio-dia para fazer uma investigação, algo do tipo, eu consigo voltar facilmente. Voltou aqui meio-dia. Se eu tenho um evento, né, em uma determinada região, uma ocorrência, eu consigo criar dashboards dinâmicos, aí abrir várias câmeras ao mesmo tempo, que é o que a gente tem percebido que é uma tendência, né, não é uma tendência eu ficar com aquele monitor com 200, 300, 400 câmeras abertas, então eu tenho isso no centro de operações e vou utilizando à medida que os eventos vão acontecendo, né. Tudo isso aqui, para vocês terem uma ideia, todas essas câmeras são câmeras integradas no ambiente privado. Tá? Aqui eu vou mostrar uma novidade da Camerite, que é o Horus, que inclusive foi desenvolvido em conjunto com o time de engenharia da Microsoft. O que nós percebemos, né? Antes do trabalho da Polícia Civil, principalmente, era você ocorrer um crime, por exemplo, numa região, aqui, né, na rua Marquês, por exemplo, qual que era o trabalho do policial civil, né? Ele tem que vir casa a casa, comércio a comércio, ele tem que pegar essa imagem, salvar num pendrive, levar para um laboratório para ele poder conseguir identificar algum tipo de carro
ou algum tipo de suspeito. Nós já entregamos o mapa inteiro com as câmeras com gravação na nuvem, isso já ajuda muito, né? O que nós desenvolvemos em conjunto com a Microsoft foi um algoritmo de classificação de veículos. Hoje eu consigo pegar aqui, por exemplo, um grupo de câmeras, 10, 20, 50 câmeras, e falar, olha, eu quero buscar por uma Toro branca, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que acontece? Num cenário de investigação ou num cenário de evento em real time, a gente consegue entregar um resultado muito eficiente para a polícia militar e para a polícia civil. No cenário de investigação, eu estou buscando por uma Toro, a gente processa aqui horas e horas de vídeo em minutos e o policial consegue, por exemplo, traçar uma rota de um carro como esse, que é um suspeito. Num cenário de evento em real time, é a mesma coisa. Aconteceu um roubo agora na rua General Marquesa. Eu consigo colocar aqui um volume de câmeras e pedir para buscar por uma Toro branca ou um sedã preto, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa que tem essa informação, ela não consegue pegar a placa do veículo, né? Ela pega que foi um sedã preto, ou que foi uma caminhonete branca, ou que foi um Jetta preto, mas ela não pega a informação da placa do veículo, né? Então, a gente tem trabalhado nisso. Esse algoritmo é um algoritmo que está evoluindo a cada dia, né? A gente coloca mais veículos para classificação e alimenta essa rede neural para entregar esse tipo de resultado. Tem reduzido drasticamente o tempo de pesquisa e de resolução de crimes. Aqui é um outro exemplo só, que a gente também já pega, se eu conseguir mostrar aqui, mas já pega moto, por exemplo, e pessoa. Então, eu quero identificar uma moto que passou aqui das 10 da manhã até as 5 da tarde. Então, imagina hoje que o policial militar, ele tem que ficar, o policial civil, ele tem que ficar olhando 8 horas de vídeo para fazer isso. A gente consegue fazer isso aqui em minutos, processando na nuvem e entregando o resultado para a tomada de decisão. Tá? Dentro da nossa plataforma, que tem uma série de recursos, eu não vou ter tempo para mostrar hoje, mas a gente faz leitura de placa na nuvem, toda a parte de gestão de usuário, tudo na nuvem, o que facilita muito a escala do que a gente se propõe a fazer, né? A nossa proposta eu preciso ter cobertura de câmera, né? Não adianta eu ter algoritmo de reconhecimento facial, algoritmo de leitura de placa, mas se eu não tenho cobertura de câmeras na minha cidade. Então, acho que a gente dá um passo que antecede os algoritmos de inteligência, que é focado em ter cobertura. Uhum. Que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente aqui, a questão da leitura de placa, que é um desafio hoje nos municípios, né, por conta do custo, como funciona na nuvem. A gente simplesmente pluga uma câmera qualquer, obviamente que tem que ter uma resolução, para poder fazer a leitura, e a gente faz a leitura da placa usando a nuvem, e cruza essa placa aqui, por exemplo, com o banco de dados, e pode mandar aqui uma série de eventos, pode mandar por push notification para o celular do policial, que está mais próximo, já com a foto do veículo, já com a leitura da placa. Bom, pessoal, o que eu tinha, até passei um pouquinho do tempo, eu tinha para mostrar para vocês era isso. Agradeço novamente a oportunidade, acho que agora é abrir para discussão e perguntas aí. Obrigado. Obrigado, Christian, muito obrigado. Parabéns pela apresentação e pela solução que a Camerite desenvolve. A gente sabe o quanto isso pode ser valioso para os órgãos governamentais, né? Uma das perguntas que a gente recebeu e que eu gostaria de direcionar tanto a você como ao Gustavo é a forma de contratação. Então, Gustavo, se você puder até iniciar, depois a gente passa a palavra para o Christian, qual é a forma de contratação da solução da MTM? Tá. Para a iniciativa privada, a gente trabalha muito como SaaS. Para a iniciativa pública, a gente sabe que tem que flexibilizar, porque tem situações de continuidade de serviço, enfim. Então, a gente tem tanto o modelo de licença vitalícia, onde você contrata a plataforma, vem junto um contrato de suporte e manutenção, às vezes hospedagem, às vezes não. E
O contrato de suporte e manutenção pode ser atrelado à quantidade de apps que você quer construir ou não, então a gente tem flexibilidade. Ou pode ser, por exemplo, como Niterói, que foi um contrato anual. Eles pagam a licença anual, juntam um contrato de suporte e manutenção e hospedagem. E aí, obviamente, eles podem desenvolver quantas apps. No caso deles, a gente tem até serviço. Eles contrataram a gente como empresa de desenvolvimento, mas eles fazem uma série de desenvolvimentos também. Perfeito. Legal. Bom, no nosso caso, em alguns municípios a gente tem entrado com dispensa de edital por conta da tecnologia. Uhum. E a contratação basicamente é por câmera conectada e dias de gravação na nuvem. E para a inteligência artificial a gente tem um modelo que a gente entende que faz muito sentido, que é um modelo que o município ele acaba contratando um core de processamento dentro do Azure. Então, ele não tem mais o Horus, como vocês viram. Normalmente, se você for contratar esse tipo de serviço de empresas americanas, por exemplo, isso custa 5, 6 mil dólares por câmera de licenciamento por ano. No nosso modelo, você tem um SaaS, né, um custo mensal, onde você consegue usar o Horus no volume de câmeras que você tiver implementado. Tá? Então, também, em relação à Camerite, é um contrato de serviço e não mais um contrato de produto, né? Exato. A gente viu, Paulo, em muitos municípios, quando o município ele acaba comprando isso, né? Aquilo vira um legado e vira um problema para o município. Né? Então, tem muitos municípios que compram câmera, compram software, que daqui 6 meses tem que dar manutenção, a câmera quebrou, enfim. Então, tudo que a gente tem feito é como serviço. Então, além do produto, você tem que precisar, muitas vezes, no modelo antigo, se eu posso dizer assim, você tinha que fazer uma contratação das ferramentas, né, do equipamento, e depois uma contratação de serviço e manutenção que onerava muito o projeto. Exatamente. O que a gente viu em muitos municípios que contrataram 100 câmeras, 120 câmeras, em muitos casos, 60% não estão funcionando quando a gente chega no município. Já estão com algum problema. O órgão público, a cidade, ela pode fazer a contratação da solução e aproveitar as câmeras que já estão como legado também. Exatamente. A gente tem uma questão que é o que foi feito em São Paulo, né? Onde o município tem a plataforma, né? Certo. E as pessoas acabam pagando, por exemplo, uma franquia da Camerite lá na região. O privado, por exemplo, ele paga uma franquia porque ele quer o serviço, né? Ele quer gravar essa câmera na nuvem em 7 dias. E esse franqueado nosso da região, ele compartilha essa imagem com o município. Então, para esse tipo de cenário, o município não tem custo, ou seja, ele agrega mais câmeras à malha e não onera o cofre público, que é o que a gente acredita, assim, né? Nenhum município hoje, nenhum estado tem condições de monitorar uma cidade da forma ideal que nós acreditamos. Né? Não tem condições de fazer isso. Então, precisa do apoio do privado. Perfeito. A gente recebeu mais uma pergunta aqui em relação a ambas as soluções. É possível fazer parcerias? Então, imagino que seria parceria com a iniciativa privada para que a gente possa ofertar essa solução também para o segmento público. Sim, no nosso caso a gente tem canal de parceiros e sim, a gente tem interesse. Nosso caso também. Caso também. Perfeito. A gente tinha reservado uma pergunta também, Gustavo. Eu sei que a gente está estourando um pouquinho de tempo, mas antes de encerrar, eu queria reforçar aquele ponto. O prazo de implantação das soluções. E aí eu acho que cabe também a Camerite. Qual que é o prazo médio de implantação das soluções? Eu sei que varia a cada caso, claro, mas só para o pessoal ter uma estimativa. Um cliente que queira botar... geralmente na área pública o pessoal acaba implantando uma estrutura de, por exemplo, Niterói foi uma assinatura própria. Mesmo com a gente cuidando da hospedagem, a gente deixa no ambiente dedicado. Ele suporta ser multi-tenant, mas é uma implantação. Você está falando de uma semana de implantação da solução entre configuração de domínio, certificado, enfim. Obviamente, depois disso, inicia o processo de construção das apps,
que aí depende muito do escopo da app. A gente trabalha muito de forma incremental, até porque, como a app é dinâmica e todo o conteúdo é carregado do servidor, a gente, por exemplo, para publicar um aplicativo Google do Android, ou até do Apple, ele vai carregando, então eu não preciso nem enviar um novo aplicativo para a loja. No caso específico da Apple, a gente manda porque a Apple tem uma série de restrições quanto a hot swap, né, de aplicação. É mais por um efeito de política. Mas aí é muito rápido, então a gente procura trazer o cliente para fazer entrega de valor constante para o usuário. Tá? Mas é um projeto nosso típico, 1 mês, 2 meses no máximo, dependendo se tiver muita integração. Tá bom, perfeito. Muito legal. Essa parte aí, Gustavo, é muito interessante. A gente tinha um modelo onde a gente entregava a app e cada cliente tinha um app personalizado. Eu imagino que para o município deve ser um problema isso. O município tem 50, 60, 70 apps, tem que ficar dando manutenção nisso, tem que ficar fazendo update, deve ser extremamente complexo. No nosso caso, também é muito simples a implementação, obviamente depende do projeto, né, quantidade de câmeras, volume de câmeras, pontos de implementação, mas para vocês terem uma ideia, hoje num processo tradicional, normalmente o município contrata um data center quase numa estrutura da polícia militar ou da polícia civil, e dali ele sai fibrando para cada câmera, né? Então imagina esse processo, o cara coloca uma fibra e sai para chegar nos pontos onde ele vai instalar. No caso da Camerite, o que precisa? A plataforma é liberada em menos de uma semana, e a câmera, os pontos de câmera, ele precisa de um link de conectividade de uma operadora de telefonia local. Uma vez ligada a estrutura, a câmera está na nuvem e já está disponível. Então, é muito rápida a implementação. Acelera muito, né? Sim. Não, perfeito. Pessoal, a gente vai caminhando aqui para o encerramento da nossa live. Queria mais uma vez agradecer a todos que participaram aqui, todos que palestraram, Bruno, Gustavo, Christian. Se vocês quiserem dar mais alguma palavrinha para o nosso encerramento, fiquem à vontade. Aqui também a gente aproveita para compartilhar mais uma vez os nossos endereços das mídias sociais, então, seja pelo QR Code ou seja pelo link que vocês estão vendo, fica aqui o nosso convite para que vocês nos sigam. A gente entende como muito importante esse conteúdo que a gente compartilhou, até do ponto de vista de nós como cidadãos, né? A gente gostaria de contar com as nossas cidades, com soluções como essas, porque eu sei que melhora a nossa qualidade de vida, seja do ponto de vista de segurança ou de saúde, como foram os exemplos que vocês compartilharam aqui com a gente. Então, a gente fica até nessa expectativa como cidadão de experimentar essas soluções no ambiente em que a gente vive, né? Então, poxa, mais uma vez, obrigado a todos. Pessoal, se vocês quiserem dar mais alguma palavrinha, Bruno, obrigado como sempre pela parceria. Fiquem à vontade aqui para a gente seguir com o nosso encerramento. Só quero agradecer aí, parabenizar a MTM e a Camerite, são 2 parceiros aí de longa data, atuando em clientes que nós gerenciamos diretamente. Então, contem com essa parceria aí entre Microsoft, Brasoftware, MTM e Camerite, tá? Então, desejo a todos aí uma boa tarde e parabéns pelo evento aí, Brasoftware. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos. Christian. Muito obrigado. Boa, gente. Obrigado, e eu estou à disposição, agradecer novamente a vocês da Brasoftware, Pedro, pela parceria, parabenizar aí o Christian pelo produto, muito legal, eu já tinha ouvido falar, eu não conhecia, e ao Bruno, a Microsoft, enfim, vocês, o resultado de Niterói foi um trabalho em conjunto também, foi enfim, e aqui a gente está à disposição, a gente faz piloto, a gente consegue apresentar o produto. Niterói, eu brinco que eles deram 30 dias para as empresas apresentarem um protótipo, a gente levou a app pronta, e a gente precisava de 5 dias. Então, foi aquela comoção, né, na sala. Então, a gente está à disposição também para estar apresentando um pouco mais do produto, tá bom? Muito obrigado, Gustavo. A todos que participaram, mais uma vez, muito obrigado. Entre em contato com a gente, seja através do seu gerente de conta, seja através das plataformas da Brasoftware. Estamos todos à disposição aí para essa transformação digital
do setor público. Muito obrigado, tenha uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, muito obrigado. Boa, gente. Tchau. Tchau, obrigado.